Olá, pessoal. Essa noite você se acomoda em silêncio, talvez com fones de ouvido, talvez deitado no escuro, enquanto o som distante do mar parece se misturar ao da sua própria respiração. Há algo magnético em águas noturnas. Elas escondem segredos mais antigos que qualquer cidade, e você sabe que algumas histórias nunca foram feitas para se transformar em notícia de jornal ou pesquisa acadêmica. Não. Existem histórias que apenas circulam em murmúrios, deslizando entre os lábios dos pescadores, nas páginas esquecidas de um caderno úmido pelo sal, ou até mesmo nas ondas que batem com cadência contra as pedras. Hoje, você caminha por esse corredor invisível, onde trilhos de ferro encontram correntes marinhas, e o que deveria ser impossível se materializa com um sopro de ferro enferrujado e neblina fria. O tema é o trem fantasma de Zuiumaru. E se a própria ideia de uma locomotiva deslizando sobre as ondas parece absurda, é porque talvez nunca tenha sido feita para caber dentro da lógica comum. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados sob quilômetros de oceano, mas você está aqui e a curiosidade sempre vence. Então, antes de atravessar esse corredor de mistérios comigo, aproveite para curtir o vídeo e se inscreva no canal, mas só se você sentir que realmente deseja seguir por esse caminho oculto. Quero que me diga também de onde você está assistindo agora e que horas são aí, porque há uma estranha beleza em perceber que, enquanto você escuta, alguém do outro lado do mundo também está se deixando levar por esse mesmo trem de sombras. Agora apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você se imagina diante de um pier silencioso, madeira molhada estalando sob seus passos. O cheiro de maresia é forte, tão denso que parece grudar na pele. À distância, o mar é uma extensão negra e calma, como uma tela desligada. É ali que as histórias sempre começam. Não com fanfarras, mas com um silêncio exagerado, como se o próprio ambiente prendesse a respiração. Entre os pescadores locais, existe um ditado repetido quase como piada interna. Se ouvir ferro no mar, reze para que seja sua âncora. A frase arranca risadas nervosas, mas ninguém explica direito de onde ela veio. Você já sabe, porém, que piadas nascidas em vilarejos de pescadores quase sempre carregam um fundo de verdade. Foi em noites assim que os primeiros relatos surgiram. Homens voltando com suas redes meio vazias, juraram ter ouvido o som metálico de rodas de ferro girando em trilhos, ecoando pelo nevoeiro. O detalhe curioso é que nenhum deles parecia embriagado, embora um ou outro tivesse o hábito de exagerar no saquê, claro. Mas havia consistência nos relatos. Não era som de motor, não era trovão, era algo rítmico, cadenciado, semelhante ao de um trem que se aproxima devagar. E aí está a ironia. Você está diante de uma imensidão de água e alguém fala em trilhos invisíveis. É como se um pássaro jurasse que ouviu passos pesados no céu. Você se deixa levar pelo pensamento. Imagina como seria se no meio da escuridão uma locomotiva realmente surgisse, deslizando sobre a superfície do mar, com janelas iluminadas por um brilho amarelado. Talvez os passageiros fossem sombras. Talvez não houvesse ninguém. E ainda assim, o som do apito ecoaria, cortando o vento como uma lâmina. Um detalhe excêntrico sempre surge nos relatos. Alguns pescadores disseram ter sentido o chão tremer sob os pés, como se os trilhos estivessem enterrados logo abaixo do cais. Essa sensação física era tão real que alguns chegaram a deixar cair lanternas ou até ferramentas na água, acreditando que um trem de carga estava passando ali, por baixo deles. Você sorri com ironia. Talvez tenha sido apenas o eco de ondas mais fortes batendo nas pedras, certo? Mas ao mesmo tempo, parte de você não consegue ignorar o quão específico é esse tipo de detalhe. Tremores, ferro, ritmo metálico. Não são sons que você associa ao oceano. Enquanto o vento frio passa por você, surge a lembrança de uma coincidência curiosa. Uma coincidência que talvez não seja só coincidência.
O navio de pesquisas Zuiyomaru, que dá nome a esse mito, ficou famoso em 1977 por uma descoberta bizarra. A tripulação japonesa encontrou uma carcaça gigantesca em decomposição, que parecia ser de um animal marinho desconhecido. Durante dias, cientistas debateram se era apenas um tubarão-baleia em estado avançado de decomposição ou uma criatura pré-histórica, algo que nunca deveria ter sido visto naquele século. Esse detalhe, real como registros em jornais, se conecta à lenda de uma forma quase poética. Como se o Zuiyomaru fosse marcado não apenas pela estranheza de criaturas mortas, mas também pelo sussurro de coisas impossíveis. Trilhos de ferro sobre a água, locomotivas cortando a noite. Você respira fundo, o cenário está montado. O mar noturno, a madeira úmida, o silêncio exagerado e aquele eco metálico que ainda não decidiu se é ilusão ou aviso. E talvez seja só impressão. Mas quando você fecha os olhos, jura ouvir um apito distante, vindo de lugar nenhum. Você permanece em silêncio, deixando que o som imaginário daquele apito se dissipe no vento. Mas o silêncio não dura muito. Ao redor de você, as ondas quebram suavemente contra o cais, e é nesse intervalo, nesse espaço entre o som natural e a quietude absoluta, que algo diferente se insinua. Um ruído metálico, como se um objeto pesado estivesse sendo arrastado contra outra superfície. No começo, parece apenas sua mente pregando peças. Afinal, você sabe que a expectativa é capaz de inventar sons inteiros. Mas conforme você mantém os ouvidos atentos, percebe uma cadência regular, quase musical, que lembra exatamente o que os pescadores descreviam: o trotar constante das rodas de ferro em contato com trilhos invisíveis. É engraçado como o cérebro busca comparações modernas para compreender o inexplicável. Em vez de associar aquele som a algo marinho, correntes, guinchos de cordas, talvez algum motor distante, sua mente vai direto ao trem. Você se lembra da última vez que esteve próximo a uma linha férrea, do eco das rodas que vibrava pelo corpo, como se a terra respirasse em conjunto. E agora, em pleno oceano, você sente um eco parecido, vibrando de forma quase imperceptível na madeira do cais, sob seus pés. Por um instante, você pensa em recuar. Mas a curiosidade já cravou raízes, e você sabe que não há como fingir que não ouviu. Os relatos dos pescadores sempre traziam mais do que apenas sons. Um, em especial, registrado por um homem chamado Haruto, é repetido até hoje nos bares da região. Ele dizia que, certa noite, em meio à neblina, viu o reflexo de luzes amareladas dançando sobre a água. Não eram estrelas, não eram barcos. As luzes se moviam em fileiras, como janelas iluminadas passando devagar. A ironia aqui é inevitável. Haruto era conhecido como um homem de poucas palavras, alguém que raramente inventava histórias. Seus amigos costumavam brincar dizendo que ele mal tinha criatividade para mentir sobre a quantidade de peixes que pegava. Então, quando ele descreveu as luzes e o som metálico, ninguém soube se ria ou se levava a sério. Curioso também é o detalhe que ele acrescentou. Segundo Haruto, no momento em que as luzes surgiram, uma onda forte atingiu sua embarcação, quase a virando. Mas, em vez de fugir, ele jurou ter sentido uma estranha vontade de se aproximar, como se fosse chamado. Essa ideia de convite oculto se repete em outros relatos posteriores. Você agora sente algo semelhante. O som metálico não se dissipa. Ele ganha corpo, preenchendo o espaço como se realmente existisse uma locomotiva atravessando a noite. Não há trilhos, não há terra firme, e mesmo assim, sua mente insiste em desenhar um trem diante dos olhos fechados. E como todo som estranho, ele traz também o medo. Não aquele medo explosivo, cheio de gritos, mas um medo suave, como uma maré que vai subindo devagar até cobrir os tornozelos. Talvez seja por isso que você se lembra de uma história quase esquecida, os chamados
trens fantasma que apareciam em diferentes partes do mundo no século XIX. Na Escócia, por exemplo, havia relatos de uma locomotiva sem condutor que atravessava campos desabitados sempre na véspera de grandes tragédias. O mais curioso, diziam que quem via o trem não morria necessariamente, mas alguém próximo a ele sofria uma perda. Você respira fundo, porque histórias assim nunca são apenas coincidências. É como se o imaginário coletivo gostasse de costurar os mesmos símbolos em culturas diferentes. Trem, luzes, sons metálicos, presságios. No meio da sua contemplação, um detalhe excêntrico lhe escapa. A lembrança de um faroleiro que jurava ter visto não apenas o trem, mas também passageiros. Ele afirmava que, sob a neblina, conseguia distinguir pessoas sentadas nas janelas, imóveis, com rostos pálidos demais para parecerem vivos. O detalhe desconcertante? Segundo ele, algumas daquelas faces lembravam marinheiros que haviam desaparecido anos antes em naufrágios da região. Você deixa escapar um sorriso nervoso. Pode ser invenção, pode ser exagero, mas ainda assim a imagem é forte. Um trem que não apenas corta as ondas, mas carrega almas que não encontraram outro destino. E mais uma vez, você ouve. Não apenas o som das rodas, mas agora também o que parece ser um eco distante, metálico, semelhante ao anúncio de uma estação feito em alto-falantes antigos. As palavras são distorcidas, quase irreconhecíveis, mas a cadência é inconfundível. É a voz mecânica que, em estações ferroviárias, chamava os passageiros para embarcar. Você respira fundo. O som vai e vem, como se a neblina filtrasse cada sílaba. E nessa respiração lenta, você percebe que algo mudou ao redor. O mar parece mais pesado, como se as ondas estivessem arrastando algo gigantesco sob a superfície. O ar, antes úmido e fresco, agora tem um leve gosto de ferrugem. É aí que a ironia bate outra vez. Você ri de si mesmo porque parece ridículo atribuir gosto ao vento. Mas ainda assim, o paladar metálico insiste em se instalar na boca, como se você tivesse mordido uma moeda antiga. E enquanto o ruído metálico persiste, algo em você se rende à ideia inevitável. Talvez os pescadores nunca tenham mentido. Talvez os ecos metálicos não sejam apenas metáforas de histórias de taverna, mas sinais de que algo realmente percorre o mar. Você mantém o olhar fixo na linha do horizonte, aguardando. E nesse instante, você não tem certeza se o que vê é apenas reflexo das estrelas, ou o primeiro lampejo amarelado de uma janela que se aproxima. Você permanece com o olhar cravado no horizonte. Aquele lampejo amarelado poderia ser apenas a lua refletida em uma onda alta, mas o ritmo com que se repete denuncia algo diferente. Uma fileira de pontos cintilantes surge e desaparece, como janelas iluminadas em movimento. É nesse instante que você se lembra de algo que leu há muito tempo, talvez numa revista antiga esquecida em biblioteca. Um faroleiro da costa havia guardado registros incomuns em um diário de couro gasto. A memória se acende tão nítida que você quase sente o cheiro do papel úmido. Você sabe que não pode ignorar essa pista. Então, no dia seguinte, em plena manhã, você se vê subindo a colina que leva ao farol mais antigo da região. O vento sopra forte, carregando cheiro de algas, e a cada passo, os degraus de pedra parecem protestar com estalos. O farol está abandonado, mas não vazio. Lá dentro, entre poeira e salitre, você encontra gavetas quebradas, pedaços de madeira carcomida e, por fim, um baú enferrujado. Ao forçar a tampa, descobre papéis embolorados, relatórios oficiais de navegação e um caderno de capa preta, o couro rachado como pele seca. Você passa a mão sobre a capa e, sem perceber, prende a respiração. Ali estão as anotações de um faroleiro chamado Dai Chi, datadas da década de 1950. As páginas rangem ao serem abertas e a primeira frase que seus olhos captam
já é suficiente para acelerar o coração. O trem passou outra vez esta noite. As janelas estavam acesas, mas nenhum passageiro se moveu. Você se ajeita contra a parede fria, deixando que a luz fraca do farol ilumine as páginas. As anotações seguem descrevendo noites de nevoeiro em que o faroleiro ouvia os ecos metálicos, sempre acompanhados por um detalhe estranho. O ponteiro de seu relógio de bolso parava. Não importava a hora. Assim que o trem surgia, o tempo se congelava para os instrumentos, embora não para ele. É curioso como certos detalhes reaparecem em histórias separadas por décadas. A sensação de que o tempo se distorce, de que o mar engole não apenas barcos, mas também minutos. Você já ouviu relatos semelhantes sobre o chamado Triângulo das Bermudas, onde bússolas enlouquecem e relógios ficam inúteis. Seria apenas coincidência que aqui, em águas tão distantes, algo parecido acontecesse? Você passa a página e encontra um registro ainda mais perturbador. Hoje vi um homem acenando da janela do último vagão. Era o rosto de meu irmão, desaparecido há 5 anos no naufrágio do Iwaki Maru. Ele não envelheceu um dia. Você recua por instinto, sentindo um arrepio escorrer pela nuca. O diário não soa como uma invenção literária, mas como o testemunho desesperado de alguém que sabia que jamais seria acreditado. Um detalhe excêntrico surge em meio às anotações. Daichi descreve que, certa noite, ao ouvir os sons do trem, também sentiu cheiro de carvão queimado. No meio do mar salgado, o ar ficou pesado e enegrecido, como se uma locomotiva invisível realmente cuspisse fumaça. Ele até desenhou pequenas nuvens escuras na margem da página, rabiscos tortos que mais parecem manchas, mas que carregam uma intenção quase infantil de comprovar o impossível. Você sorri com leve ironia, como se um desenho borrado fosse prova suficiente de um fenômeno inexplicável. E ainda assim, esse detalhe reforça a atmosfera. Se um homem sozinho no alto de um farol teve coragem de registrar até mesmo o cheiro, é porque acreditava de verdade no que vivia. Ao avançar pelas páginas, você nota que as anotações ficam cada vez mais obsessivas. As primeiras entradas são espaçadas, mas logo se tornam diárias, depois várias por noite. É como se Daichi estivesse se prendendo ao diário para não enlouquecer. Algumas páginas estão quase ilegíveis, borradas pela pressa ou por lágrimas. Em uma delas, lê-se: "O trem não é metáfora. Ele busca, ele chama. Não posso mais resistir quando ouço o apito." Você fecha o caderno por um instante, pressionando a capa contra o peito. O vento que entra pelas frestas do farol parece ecoar as palavras, como se o próprio lugar ainda carregasse o sussurro de Daichi. É nesse ponto que uma lembrança distante surge em sua mente, quase como uma coincidência provocada. No folclore europeu, falava-se de trens que apareciam para levar passageiros ao outro lado. Mas nesses contos, os viajantes nunca voltavam. O paralelo é inevitável, e você percebe que, talvez, Daichi tivesse escrito não apenas registros, mas avisos para quem viesse depois dele. Você abre novamente o diário e a última anotação registrada em letras trêmulas faz o estômago apertar. "Esta noite vou embarcar. Se o encontrarem, que saibam que não resisti ao chamado." Não há mais páginas depois dessa. Apenas silêncio de papel. Você se levanta, levando o caderno consigo. Lá fora, o mar se estende em brilho prateado, e por um momento você sente como se pudesse ouvir de novo o som metálico ecoando. Mas talvez seja apenas o vento batendo nas estruturas do farol. Ou talvez não. Enquanto desce os degraus de pedra de volta à cidade, você sente o peso do diário em suas mãos. Não é apenas um registro esquecido, é uma chave. Uma chave que liga relatos dispersos, pescadores supersticiosos, rumores de luzes e ecos metálicos, e agora a confissão de um faroleiro que decidiu embarcar. E você sabe, no fundo, que as próximas páginas dessa história não serão encontradas em papel. Elas vão se desenrolar diante de você, nas águas noturnas quando chegar a hora.
O diário do faroleiro ainda está quente em suas mãos, como se a tinta tivesse sido escrita ontem. Você desce os degraus do farol com a estranha sensação de que carrega mais do que papel. Carrega o fardo de uma promessa interrompida, e esse fardo não deixa você dormir naquela noite. Na madrugada seguinte, você já está diante do mar outra vez. O vento sopra salgado, e o horizonte parece mais escuro do que o normal. Com o diário sobre o peito, você decide que não pode continuar apenas como espectador de histórias alheias. Se o faroleiro mergulhou nesse mistério e jamais voltou, você precisa ao menos compreender o que ele viu. É aí que surge a decisão inevitável. Você vai mergulhar até os destroços do navio que deu nome à lenda, o Zuiyo Maru. Preparativos se arrastam em silêncio. O cilindro de oxigênio parece mais pesado que de costume, e cada peça de equipamento dá a impressão de carregar uma memória que não é sua. Enquanto ajusta a máscara, você sente a ironia inevitável. É como se estivesse se preparando para um passeio de domingo, quando na verdade está prestes a procurar trilhos impossíveis no fundo do oceano. O barco balança suavemente sobre as ondas. Ao redor, o mar parece indiferente, mas você sabe que em suas profundezas dormem segredos pesados demais para ficarem quietos para sempre. Quando enfim mergulha, o choque da água fria rouba o fôlego por um segundo. Mas logo o corpo se acostuma, e você começa a descer, ouvindo apenas o som da própria respiração dentro da máscara. Cada bolha que escapa lembra um tic-tac de relógio lento, um aviso de que o tempo é limitado. A escuridão engole tudo à medida que você afunda. A lanterna corta o breu em feixes estreitos, revelando partículas suspensas como poeira em um quarto abandonado. O fundo do mar, nesse momento, parece mais próximo de uma ruína esquecida no espaço do que de algo terrestre. E então você vê, entre formações rochosas e areia revolvida, os destroços do Zuiyo Maru se espalham como ossos de uma criatura gigantesca, chapas retorcidas, cabos enferrujados, mastros partidos. O navio que um dia enfrentou ondas e tempestades, agora repousa em silêncio, como um cadáver que nunca recebeu funeral. Você se aproxima, a luz da lanterna deslizando por superfícies cobertas de corais e algas, e logo, no meio do caos metálico, percebe algo que não deveria estar ali. Não são pedaços de navio. São estruturas lineares, paralelas, feitas de ferro enferrujado como trilhos. Você para por um instante, o coração disparando contra o peito. A mente busca explicações racionais. Talvez fossem vigas de reforço do casco, talvez parte de um guindaste, qualquer coisa que fizesse sentido no contexto de uma embarcação. Mas não. O formato é claro demais. Trilhos. 2, correndo lado a lado, enterrados na areia, mas preservados, como se tivessem sido colocados ali de propósito. A ironia salta imediatamente. Um navio que transporta ferrovia em pleno oceano. O tipo de coincidência que parece feita sob encomenda para alimentar lendas. Você se agacha e toca o metal frio com as luvas. Uma vibração quase imperceptível percorre a estrutura, como se ainda houvesse movimento lá dentro. Você recua, sem saber se foi apenas imaginação ou se realmente sentiu um tremor vindo de um objeto que não deveria estar vivo. Avançando pelos corredores submersos do navio, você encontra outros detalhes que não combinam. Um banco de madeira preso ao chão, como se tivesse pertencido a um vagão. Uma placa metálica com caracteres gastos que lembram o estilo de placas de estação ferroviária. Até mesmo uma roda enferrujada, grande demais para ser de equipamento náutico, mas perfeita para um trem. Cada achado é como um fragmento de quebra-cabeça que insiste em formar a mesma imagem. O Zuiyo Maru não era apenas um navio. Ele carregava algo maior. Talvez uma tentativa de unir dois mundos com trilhos de ferro cruzando mares. Você lembra de ter lido certa vez sobre projetos visionários e fracassados? Engenheiros que sonhavam com pontes submarinas, túneis atravessando oceanos, conexões impossíveis. Seria o Zuiyo Maru
parte de um desses projetos esquecidos? Enquanto se faz essas perguntas, uma sombra passa ao fundo. Você gira a lanterna depressa, mas não vê nada além de partículas suspensas. Mesmo assim, o coração acelera. Não era peixe. O movimento era grande demais. Algo maior, lento, quase cuidadoso, como se estivesse observando. Você tenta respirar com calma, mas a mente insiste em lembrar a descrição dos pescadores. Sombras enormes que seguem no escuro. Agora, o diário do faroleiro parece ganhar eco real no silêncio do oceano. Um detalhe excêntrico atravessa sua lembrança naquele instante, quase fora de lugar. Havia uma superstição antiga entre mergulhadores japoneses de que objetos fora do tempo chamam guardiões invisíveis. Eles diziam que qualquer coisa deslocada, um sino de templo encontrado no fundo do mar, ou trilhos enferrujados onde não deveriam estar, atraía criaturas que não pertenciam nem à terra nem ao mar. Você não quer acreditar, mas sente no corpo que algo o segue. Respirando fundo, você decide subir. Os pulmões pedem ar novo, e a ideia de permanecer mais alguns minutos entre destroços que se comportam como uma estação ferroviária submersa não soa mais como aventura, mas como provocação. Enquanto sobe em direção à luz tênue da superfície, você olha para trás uma última vez. E jura ver entre as sombras do navio duas luzes paralelas pequenas, amareladas, como se fossem faróis de um trem prestes a avançar. A água treme. Ou talvez seja apenas você. Você emerge à superfície ofegante, como se tivesse acabado de acordar de um sonho que não queria sonhar. O barco balança suavemente, mas o corpo ainda vibra com a lembrança daquelas luzes amareladas que pareciam faróis distantes, escondidos nos destroços. É fácil dizer que foi ilusão da pressão, reflexo de peixe-lanterna, até mesmo fadiga, mas algo dentro de você insiste em não aceitar a explicação simples. Enquanto retira a máscara, o ar fresco da noite invade os pulmões com alívio e peso ao mesmo tempo. O céu está limpo, repleto de estrelas, e por um instante você pensa na ironia disso. Lá em cima, milhões de luzes distantes. Aqui embaixo, duas luzes tão próximas que quase tocaram seu olhar. Você se deita no convés, deixando o balanço do barco acalmar os nervos. Mas a calma não dura muito, porque no meio do silêncio você percebe outra coisa. Algo além da memória das luzes. A sensação de estar sendo seguido. O primeiro sinal é sutil. Uma sombra maior do que deveria sob a água, acompanhando a movimentação do barco. Não é cardume, não é baleia. O formato não é claro, mas a ideia de que algo o seguiu desde os destroços é inevitável. Você prende a respiração, observando o reflexo prateado da lua na superfície. O mar parece mais denso, mais carregado, como se escondesse presenças invisíveis. E então você ouve um som abafado, vindo debaixo do casco, metálico e arrastado, como rodas raspando em trilhos enferrujados. É aqui que a ironia surge sem pedir licença. Você, que sempre riu dos relatos de pescadores exagerados, agora está sozinho no escuro, tentando convencer a si mesmo de que não há trilhos sob o mar. Mas o som insiste. As lembranças do faroleiro voltam com força. Ele descreveu que o trem buscava os que escutavam, que havia algo irresistível na aproximação, como um convite silencioso. Você começa a se perguntar se o simples ato de mergulhar já não foi suficiente para assinar uma espécie de pacto invisível. Um detalhe excêntrico cruza sua mente, quase como distração nervosa. Você se lembra de ter lido certa vez sobre um antigo festival no Japão onde crianças recebiam miniaturas de locomotivas feitas de madeira. Diziam que quem dormisse com o brinquedo debaixo do travesseiro sonharia com viagens infinitas. Mas algumas histórias alertavam que as crianças que sonhavam com o trem nunca mais queriam acordar. Você sorri de canto, não por achar graça,
mas pela estranha pertinência desse detalhe agora. O trem, no imaginário, nunca leva apenas de um ponto a outro. Ele conduz para lugares onde o retorno é incerto. Enquanto observa o horizonte, o som metálico fica mais claro. Não é mais eco vago, mas ritmo cadenciado. Como se rodas invisíveis estivessem percorrendo uma linha exata sob seu barco. Você se inclina para olhar a água, e por um instante, o reflexo da lua se distorce. No lugar de ondas, você jura ver linhas paralelas, como trilhos correndo em direção ao nada. O coração dispara, a respiração se acelera, e a sensação de ser seguido não é mais dúvida. De repente, uma sombra maior atravessa o reflexo da lua. Não é nítida, mas lembra o contorno de vagões longos deslizando sob a superfície. Você pisca, tentando recusar a imagem, mas ela permanece por alguns segundos antes de se dissolver. O mar está quieto demais. Nem gaivotas, nem motores distantes, nada além de você e aquela presença submersa. Você sabe que precisa sair dali, mas ao mesmo tempo sente uma curiosidade cruel, como se parte de você quisesse ver mais. Você fecha os olhos tentando organizar os pensamentos, e então algo novo acontece. Não é som de rodas, não é reflexo distorcido. É uma sombra que emerge. A poucos metros do barco, a superfície se ergue como se fosse rasgada de dentro para fora. Por um instante, você pensa que é uma baleia surgindo, mas não. O que se revela são apenas fragmentos. Uma janela enferrujada, um pedaço de vagão corroído, restos de metal que desaparecem tão rápido quanto aparecem. É como se o trem inteiro tentasse se materializar, mas só conseguisse por segundos, como um holograma molhado. A mente tenta buscar explicações lógicas, mas nenhuma se sustenta. Navios quebrados não se reconstroem em pedaços, muito menos vagões que nunca deveriam estar ali. E é nesse momento que a sensação de ser seguido se transforma em certeza desconfortável, porque ao fitar a água, você tem a impressão de que não apenas sombras estão atrás de você, mas olhos. Olhos invisíveis que observam de dentro do escuro líquido, atentos a cada movimento. Você se lembra novamente do diário do faroleiro. Ele falava de passageiros imóveis encarando das janelas. Agora, você sente esses olhares sobre si, embora não haja rostos para confirmar. A respiração se descompassa. O corpo inteiro pede para ir embora, mas a mente insiste em permanecer. Você se pergunta, será que fugir é possível? Ou será que, uma vez que o som metálico entra em sua vida, você já é passageiro sem bilhete, aguardando apenas o momento do embarque? A ironia final da noite não escapa. Você, que desceu para procurar provas, agora reza em silêncio para que não encontre mais nenhuma. Mas o mar, silencioso, não parece disposto a conceder esse desejo. O barco balança suavemente enquanto você tenta controlar a respiração. Mas é impossível. O coração bate mais alto do que as ondas contra o casco e a mente ecoa com o som metálico que ainda parece ressoar sob a água. Você decide que precisa de respostas, e não apenas fragmentos que se dissolvem como espuma. A primeira ideia é simples: procurar registros oficiais do Zuio Maru. Qualquer coisa além dos relatos de pescadores e do diário do faroleiro. Você sabe que todo navio deixa rastros, licenças, manifestos de carga, relatórios de acidente. Se houvesse realmente algo tão extraordinário a bordo, talvez um desses documentos ainda exista, esquecido em algum arquivo úmido de repartição. No dia seguinte, você parte em busca daquilo que o mar se recusa a explicar com clareza. O prédio do arquivo portuário parece ter parado no tempo. O cheiro de papel envelhecido e poeira se mistura ao sal que o vento traz pela janela mal vedada. As prateleiras são altas, abarrotadas de caixas numeradas que parecem desafiar a gravidade. Uma funcionária idosa, de óculos escorregando pela ponta do nariz, olha para você como quem mede o tamanho da sua teimosia antes mesmo de responder qualquer pergunta. Você menciona o Zuio Maru e a expressão dela muda. Não para surpresa, mas para uma espécie de desconforto resignado. Esse nome...
Ainda aparece de vez em quando, ela murmura, abrindo uma gaveta com gestos lentos. Mas não deveria. A ironia se apresenta de novo. Até mesmo nos arquivos, onde tudo deveria ser claro e objetivo, o navio insiste em carregar sua própria névoa. Depois de alguns minutos de silêncio tenso, você tem em mãos um dossiê fino, muito mais fino do que deveria ser para um cargueiro de porte médio. É quase como se tivessem retirado páginas inteiras de propósito. Folheando, você encontra o básico: data de construção, porto de origem, itinerários. Mas um detalhe chama a atenção. No manifesto de uma viagem em particular, pouco antes do naufrágio, a descrição da carga é ambígua. Em vez de carvão, peixes ou grãos, há apenas uma palavra: estrutura. Sem medidas, sem especificações. Apenas isso: estrutura. Você fecha os olhos por um instante, lembrando das vigas retorcidas, dos trilhos submersos, da roda de ferro que parecia pertencer a um vagão. Estrutura poderia ser tudo, mas a escolha da palavra soa quase cínica, como se alguém tivesse escrito de propósito para não revelar nada. E então vem a descoberta seguinte. Entre os papéis, há uma folha avulsa, não numerada, quase esquecida no fundo da pasta. Trata-se de uma carta breve, datilografada, mas sem assinatura. O embarque foi concluído conforme solicitado. Contudo, há resistência entre a tripulação. Alguns afirmam que não devemos transportar o que não foi feito para o mar. Já houve sinais de interferências. Recomenda-se cautela. Você lê e relê a palavra interferências até ela perder o sentido. O que poderia ter acontecido já naquela época? O som metálico? As sombras? Ou algo ainda pior? A funcionária observa você em silêncio, como se esperasse que devolvesse os papéis rápido demais. Mas você demora e percebe que ela não está apenas curiosa, ela está desconfortável. Você não é o primeiro a procurar, ela diz de repente, ajustando os óculos. Houve outros. Alguns voltaram sem nada. Outros... Bem, alguns não voltaram. Você tenta rir para aliviar a tensão, mas o som sai fraco. Ela continua. Os que voltaram sempre falavam de olhos no escuro. Olhos que vinham do mar. A frase ecoa dentro de você como um reflexo da noite passada. Na saída do arquivo, você sente o peso da pasta embaixo do braço. Não é tanto pelo volume de folhas, mas pelo conteúdo implícito. Estrutura. Interferências. Tripulantes que se recusavam a transportar. É quase como se o próprio navio já fosse condenado antes de zarpar. No caminho de volta, você reflete sobre outra coisa. Algo excêntrico, quase fora de contexto, mas que se conecta de maneira incômoda. Você se lembra de um mito urbano japonês sobre o trem do amanhecer. Diziam que, em certos cruzamentos ferroviários abandonados, era possível ouvir o barulho de um trem invisível passando às 4h44 da manhã. Alguns afirmavam que, se alguém tivesse coragem de entrar nos trilhos nesse horário, desapareceria para sempre, sendo levado para uma estação sem nome. Era só folclore, claro, mas a coincidência do tema, trilhos, desaparecimentos, olhos invisíveis, se encaixa com uma precisão perturbadora. Você chega ao quarto e espalha os documentos sobre a mesa. A noite avança, o vento sopra contra as janelas e você sente que está se aproximando de algo que não deveria. A cada página lida, uma sensação cresce dentro de você. A de que o Zuiyomaru não era apenas um navio de transporte, mas parte de algo muito maior. Talvez um experimento, talvez um segredo enterrado pela própria história. E, no entanto, uma dúvida corrosiva insiste em martelar. Se havia mesmo uma estrutura sendo levada, para onde ela deveria ir? Ou pior, de onde ela veio? Enquanto as perguntas ecoam, o som metálico retorna. Primeiro sutil, depois mais claro, como se estivesse dentro das paredes do quarto. Você larga os papéis e olha ao redor.
Nada. Apenas móveis comuns, sombras comuns, mas o barulho continua, cadenciado, ritmado. Você fecha os olhos e, por um instante, é como se estivesse novamente debaixo d'água, ouvindo rodas de ferro raspando em trilhos que não deveriam existir. E então você entende. Não importa o quanto pesquise, o quanto vasculhe documentos antigos. O trem fantasma não é apenas um fenômeno histórico, ele já entrou no seu cotidiano. Agora é ele que o segue. O som metálico não desaparece, mesmo quando você tenta racionalizar. Ele ecoa na mente, entre as sombras do quarto e o vento que assobia pelas frestas das janelas. Você percebe que, de alguma forma, o Zuiyomaru deixou rastros além do mar. Rastros que atravessam o tempo, os arquivos e agora a sua realidade. Decide que precisa de mais do que relatos e papéis amarelados. Precisa ver algo com os próprios olhos. E a próxima etapa parece inevitável: voltar ao local do naufrágio. A viagem até lá é longa, atravessando águas que agora não parecem tão amigáveis quanto na primeira ida. O céu cobre o horizonte com nuvens pesadas, criando uma penumbra constante que lembra a fotografia de um farol apagado. A cada metro percorrido, você sente o peso da antecipação. Uma mistura de medo e fascínio que só aumenta quando o barco desliza sobre uma camada de neblina que surge do nada. A névoa é quase tátil, fria e úmida, envolvendo cada parte do corpo. Você se lembra, com ironia amarga, de como sempre acreditou que brumas marítimas eram poéticas, quase cinematográficas. Agora parecem líquidas demais, densas demais, como se tivessem vontade própria. Quando finalmente chega ao ponto onde os destroços deveriam estar, algo surpreendente acontece. O mar, que até então era plano e silencioso, começa a emitir um brilho fraco. Não é reflexo da lua nem das estrelas. É um brilho interno, difuso, que parece vir debaixo da água. Você prende a respiração e olha para baixo, tentando entender. A água se move de maneira estranha, ondulando em padrões que lembram uma linha férrea submersa. Você sente novamente a mesma sensação de ser observado. Decide mergulhar. O frio da água corta a pele como lâminas suaves, e o reflexo da superfície desaparece quando você afunda. Ao fundo, vislumbres de metal corroído e madeira se misturam à areia, mas há algo mais. Algo que não se encaixa em nenhum mapa, nenhum registro de naufrágio. É um contorno alongado, como se um vagão inteiro estivesse repousando de lado, enterrado parcialmente. Mas não é apenas isso. Trilhos corroídos se estendem em direção a um ponto indefinido, como se o trem estivesse esperando alguém para embarcar. Você sente novamente os olhos, invisíveis, observando. Não humanos, não animais, apenas consciência, pura e silenciosa, pairando na água. Emergindo para recuperar o fôlego, você vê uma pequena lanterna submersa se mover. Parece ser reflexo, mas não é. A luz balança suavemente, seguindo seus movimentos, como se estivesse guiando ou provocando. Você se lembra de uma lenda urbana japonesa sobre navios fantasmas que só aparecem para aqueles que já aceitaram o convite do mar. Diziam que, se você ignorasse a luz, o navio desapareceria para sempre, mas se seguisse, jamais voltaria da mesma forma. O pensamento traz uma pontada de ironia. Você está literalmente seguindo uma luz que não deveria existir, atraído como se fosse um objeto metálico para um ímã subaquático. Enquanto nada mais fundo, o frio da água parece penetrar até os ossos, e você encontra mais fragmentos do navio. Mas algo é diferente. Os pedaços parecem reorganizar-se em padrões, quase inteligentes. Você passa a mão sobre uma viga e, ao tocar, ela vibra suavemente, como se reconhecesse sua presença. Um detalhe curioso cruza sua mente. Lembranças de relatos antigos mencionando um animal marinho extinto, um peixe gigante, que, segundo registros confusos de pescadores da década de 70, perseguia embarcações sem motivo aparente.
Alguns acreditavam que ele era um guardião das profundezas, outro que era uma criatura mutante surgida de experiências humanas. Agora, na penumbra submersa, você percebe que a linha entre mito e realidade é tênue demais para ser ignorada. O coração acelera quando você percebe uma sombra se formando abaixo de você. Não é reflexo, não é movimento de água. É algo sólido, longo e uniforme, deslizando lentamente pelos destroços. O formato lembra vagões, mas há algo que não combina. Eles parecem flutuar acima do fundo, sustentados por força invisível. Você tenta se afastar, mas o corpo responde com hesitação. Há fascínio na cena, irresistível, perigoso. O som metálico retorna, agora acompanhado de um estalo irregular. Cada vibração ecoa por toda a água, reverberando em você. É como se o próprio navio chamasse por alguém. Quando finalmente decide emergir, a superfície parece mais próxima, mas o brilho que viu antes agora se intensifica. Não é apenas luz, é energia. Você sente a pressão do mar mudar, como se estivesse sendo empurrado para fora do tempo. No convés, ofegante, percebe que não está sozinho. Pequenas partículas de água cintilam no ar, e você jura ver contornos fantasmagóricos de passageiros que desapareceram com o navio, suas silhuetas pairando entre o convés e a água. Olham para você com olhos que misturam curiosidade e expectativa. Você sente que, de alguma forma, cruzou uma fronteira, a do mundo tangível e o do que não deveria ser tocado. A ironia não escapa. Você, que estudou documentos antigos e analisou arquivos frios, agora enfrenta a presença viva de um enigma histórico. E mais que isso, percebe que o trem fantasma não se limita à água ou ao tempo. Ele atravessa percepção, memória e realidade. Antes de retornar, você observa os fragmentos do navio mais uma vez. Cada detalhe parece vibrar com energia própria, como se quisesse dizer algo. Mas o quê? É impossível decifrar. Só resta a certeza. Há forças além do entendimento humano, algo que ultrapassa lógica e história. E você, silencioso, contempla a vastidão do mar, sabendo que, de alguma forma, agora faz parte do mesmo mistério que tentou apenas estudar. Você retorna à costa com os músculos doloridos e a mente latejando de excitação e apreensão. O brilho submerso ainda parece gravado nas retinas, e o eco metálico reverbera dentro da cabeça como um metrônomo incontrolável. Mas o mundo lá fora continua banal. Gaivotas gritando, pescadores lançando redes, a cidade respirando indiferente. A sensação de deslocamento é intensa. Cada vez que alguém passa perto, você sente um arrepio. E se eles também enxergam algo que você não pode explicar? A ironia da normalidade cotidiana nunca foi tão cruel. Nos dias seguintes, você revisita os arquivos e decide organizar tudo o que encontrou. Cada fragmento do Zui Yomaru, cada carta avulsa, cada manifesto misterioso é dissecado sob uma luz mais meticulosa. Você percebe padrões. As datas das viagens coincidem com relatos de fenômenos anômalos no mar, sinais estranhos captados por radares, objetos não identificados flutuando próximos a portos, relatos de pescadores desaparecidos e reaparecidos sem memória clara. Um detalhe curioso surge. Em alguns registros, o navio parece se mover sozinho por períodos curtos. Satélites e relatórios indicam trajetos que contradizem o curso declarado. É como se por algumas horas o Zui Yomaru fosse governado por outra consciência. Enquanto revisa mapas antigos, você encontra um ponto específico no Pacífico que parece repetir-se como uma cicatriz. Uma área de águas inexplicavelmente rasas, mas de profundidade variada em relatórios de sonar. A região é evitada por navios modernos, oficialmente por motivos de segurança, mas você sente que há mais do que protocolos marítimos envolvidos. A lenda de um mar que engole o tempo vem à mente. Contos antigos japoneses falam de zonas em que embarcações desaparecem sem vestígios,
para reaparecer anos depois, com tripulações mudadas e histórias impossíveis de acreditar. Você sente que o Zuyu Maru pode estar conectado a algo assim. A busca por respostas agora o leva a conversas com especialistas. Alguns são céticos, outros apenas desconfortáveis. Um oceanógrafo idoso, cujas mãos são manchadas pelo tempo e pelo sal, menciona casualmente: "Ah, sim, já ouvi sobre esse navio. Mas cuidado. Alguns segredos marítimos são persistentes, e os que tentam entender demais podem ser lembrados de permanecer em silêncio." Você nota a ironia velada. Ele não diz "não acredite", mas também não oferece certeza. É apenas um aviso sutil, que parece flutuar no ar como a neblina que encontrou no local do naufrágio. Decide que precisa de evidências visuais. Equipado com câmeras subaquáticas de alta tecnologia, você retorna à região indicada nos mapas antigos. A água está estranhamente calma, quase cristalina, permitindo vislumbres de destroços que não aparecem em cartas náuticas. É nesse momento que algo surpreendente acontece. Entre destroços comuns, você percebe um objeto que brilha de maneira anômala. Não é metal corroído comum. Parece uma superfície polida, com linhas regulares, quase mecânicas, e curvas que lembram o casco de um submarino futurista. Um detalhe excêntrico. Uma das câmeras capta reflexos que não deveriam existir, como se dentro da superfície refletisse não apenas o ambiente, mas também lembranças suas. Imagens fugazes do arquivo, da carta avulsa, do diário do faroleiro. É perturbador e fascinante ao mesmo tempo. Você sente novamente o chamado da água, o mesmo que antes o arrastou para o fundo do mar. Mas agora há mais. A linha entre observador e observado se torna tênue. A água parece quase viva, pulsando, reagindo a cada movimento seu. Ao tentar se aproximar, uma sombra surge lateralmente. Não é grande como a de um peixe, nem familiar. É alongada, segmentada, como se fosse parte do trem fantasma submerso que você já viu em fragmentos. A sensação é de que ele está completo, apenas invisível aos olhos comuns. O som metálico retorna, mais próximo desta vez. Cada vibração atravessa não só a água, mas a própria percepção, e você percebe que a energia do navio continua ativa, independente do tempo ou espaço. A noite cai quando você retorna à superfície. A costa parece ter se afastado, embora você saiba que não houve deslocamento real. É como se a área ao redor do local de naufrágio tivesse sua própria gravidade temporal. Enquanto seca o equipamento, pensa na palavra do oceanógrafo: persistente. O Zuyu Maru não é apenas um registro histórico. É uma presença que se recusa a ser esquecida. E de algum modo você sente que não está apenas documentando, está sendo marcado por ele. Uma curiosidade exótica volta à mente. Registros de pescadores mencionam que, em certas noites, ondas menores carregam pequenos objetos de metal que não pertencem a nenhum navio conhecido. Alguns juram que foram restos do Zuyu Maru. Outros acreditam que o mar devolve peças de lugares impossíveis, como se fosse uma biblioteca líquida de memórias. Você retorna à cidade, mas o mundo cotidiano parece agora uma tela incompleta. Cada som metálico, cada sombra na água, cada reflexo em vidros e poças lembra o que viu. E no fundo, a pergunta permanece: será que algum dia poderá compreender totalmente o que o navio carrega? Ou ele continuará a ser um trem fantasma, cruzando não apenas os oceanos, mas também o tecido da realidade? O mistério persiste, silencioso e sedutor. Os dias seguintes se arrastam como se tivessem sido dobrados pelo tempo. Cada momento fora do mar parece excessivamente sólido, pesado demais para o que você vivenciou. No trabalho, nas ruas, até mesmo nas conversas com amigos, a realidade parece uma tela borrada. Você vê, mas não sente o mesmo peso. Decide então registrar tudo em detalhes. Diários, vídeos, notas de áudio. É um exercício quase ritualístico,
como se escrever pudesse solidificar o que o mar insiste em tornar etéreo. Cada palavra é escolhida com cuidado, tentando capturar não apenas o que aconteceu, mas também o que você sentiu, a tensão do frio da água, o brilho estranho dos destroços e a sensação de ser observado. Enquanto revisa as gravações subaquáticas, percebe algo novo. Nas sombras do fundo entre os destroços, parecem se formar figuras que lembram vagões de trem. Não são completos, mas as linhas sugerem vagões flutuando, entrelaçados com o fundo do oceano. Cada vibração metálica reverbera através da imagem digital, como se o próprio vídeo estivesse vivo. Um detalhe curioso: ao comparar com mapas antigos do navio, os vagões parecem se alinhar com trajetórias impossíveis, atravessando regiões sem conexão conhecida com portos ou rotas marítimas oficiais. É como se a água estivesse dobrada, moldando o espaço em torno de algo que você ainda não compreende. Ao buscar mais informações, encontra um velho diário em uma biblioteca pouco visitada que menciona o Zuiyomaru em termos misteriosos. O autor, um marinheiro anônimo, descreve uma viagem em que a tripulação ouviu trilhos ecoando sob a água e que o navio parecia guiado por mãos invisíveis. Você percebe a ironia. Por décadas, a história foi contada como fantasia, mas o que viu é mais coerente com aquelas palavras do que com qualquer registro oficial. O passado parece se dobrar sobre o presente, e você sente que a fronteira entre mito e realidade está se dissolvendo. Decide então investigar fenômenos correlatos em outras partes do mundo. Descobre relatos de navios desaparecidos que reaparecem sem explicação, luzes estranhas surgindo sobre águas e sons metálicos captados em radares. Uma coincidência impressionante. Muitos desses relatos vêm de locais próximos a antigos portos comerciais, como se certos pontos tivessem uma afinidade magnética com o inexplicável. Um detalhe excêntrico surge. Alguns desses relatos incluem passageiros que afirmam ter visto figuras fantasmagóricas, trajando uniformes de épocas passadas, mas sem envelhecer desde então. É como se o tempo dentro do navio fosse relativo, ou mesmo suspenso. Enquanto organiza essas informações, uma sensação crescente de urgência se instala. Não é medo, exatamente, mas a consciência de que o navio continua ativo, mesmo à distância. Ao revisar novamente os vídeos, nota algo que antes passou despercebido. Pequenos reflexos que surgem e desaparecem rapidamente, como se fossem olhos observando de dentro da água. A ironia é sutil. Você, que buscava apenas evidência, agora percebe que está sendo observado, estudado, como se fosse parte do experimento que o próprio navio representa. Para explorar melhor, decide retornar ao local do naufrágio, desta vez com sensores de pressão e movimento, câmeras 360 de GRAR e equipamentos capazes de medir anomalias magnéticas. A preparação é meticulosa, quase obsessiva, como se estivesse se preparando para uma expedição não apenas científica, mas ritualística. Quando chega ao local, a água parece diferente. A superfície reflete tons metálicos que não são da luz do sol ou da lua, e a neblina se forma mais rapidamente do que antes. Cada movimento na embarcação ecoa como se estivesse sendo amplificado, e você sente a mesma vibração metálica pulsando abaixo da superfície. Durante o mergulho, percebe algo inesperado. O fundo do mar se parece com trilhos, porém não retos, mas sinuosos, como se obedecessem a uma lógica desconhecida. Seguindo-os, encontra fragmentos de vagões que parecem vibrar em ressonância com o som metálico. Um detalhe curioso e perturbador. Ao tocar um desses fragmentos, sente uma memória estranha atravessando a mente. Imagens de uma viagem antiga, de pessoas desconhecidas, vozes sussurrando em idiomas esquecidos. Não é alucinação. A sensação é física, emocional, quase como se o navio armazenasse ecos do passado e agora os liberasse.
Emergindo para respirar, percebe uma leve ondulação na água. Ela não é causada pelo vento ou pela maré. Parece resposta, um reconhecimento da sua presença. O brilho metálico dos fragmentos submersos intensifica-se e você sente que algo está tentando se comunicar, embora de maneira que desafia qualquer compreensão convencional. Enquanto observa, entende. O Zuiyo-Maru não é apenas um navio. É uma entidade que se manifesta parcialmente no mundo físico, parcialmente na memória, parcialmente na percepção. Ele está, de certa forma, vivo, mas de um modo que não deveria existir. De volta à costa, o ar parece mais pesado. A cidade segue seu ritmo normal, alheia ao que você testemunhou, e isso aumenta a estranheza da situação. Você sente que entrou em um espaço liminal, onde realidade e mito se entrelaçam, e que o trem fantasma submerso continua ativo, aguardando aqueles dispostos a enxergar além do véu comum. Um último detalhe excêntrico surge em sua mente antes de descansar. Algumas ondas trazem pequenos fragmentos de metal, peças que poderiam pertencer a qualquer navio, mas que você sabe, com certeza inquietante, que vem do Zuiyo-Maru. É uma lembrança silenciosa de que, mesmo quando você se afasta, o mistério não o abandona. A cidade à noite parece mais silenciosa, quase cúmplice do que você carrega consigo. As ruas iluminadas por postes amarelados refletem em poças de chuva como se fossem portais para outra realidade. Cada passo ressoa diferente, como se estivesse caminhando sobre o casco do navio que continua ativo, invisível, no fundo do oceano. Decide então organizar uma reunião com especialistas em fenômenos marítimos e paranormais. O convite é discreto. Ninguém quer chamar atenção para algo que poderia facilmente ser ridicularizado. Quando todos chegam, você percebe o mesmo misto de ceticismo e curiosidade nos olhos deles. É fascinante. Cada profissional que você conhece tem a própria forma de racionalizar o inexplicável, mas todos compartilham a sensação de que algumas coisas não podem ser ignoradas. Enquanto explica suas descobertas, projeta imagens dos fragmentos submersos e das anomalias registradas. A reação é mista. Alguns questionam a validade dos sensores, outros ficam silenciosos, absorvendo cada detalhe com atenção quase reverencial. Um historiador marítimo menciona casualmente que há séculos existem relatos de embarcações que parecem atravessar camadas do tempo. Ele não usa palavras como fantasma, mas você percebe que ele acredita no potencial sobrenatural do fenômeno. Um detalhe curioso surge. Entre os arquivos antigos, alguns relatórios japoneses mencionam sons metálicos subaquáticos, ou trilhos do fundo do mar, ecoando em horários e locais que coincidem com a trajetória do Zuiyo-Maru. Ninguém sabe explicar, mas todos concordam que é incomum. Após a reunião, você decide explorar uma teoria arriscada, que o Zuiyo-Maru funciona como uma espécie de receptor ou gravador de memórias marítimas. Talvez cada viagem, cada pessoa a bordo, cada objeto deixado no mar, seja registrado de forma quase consciente, manifestando-se em momentos específicos e em formas que podem ser percebidas apenas por quem se aproxima. A ironia é sutil. Quanto mais você tenta racionalizar, mais percebe que a lógica do navio desafia as leis do tempo, da física e da percepção. É como se o oceano tivesse suas próprias regras e o Zuiyo-Maru fosse uma chave para compreendê-las. Você retorna ao mar com equipamento de gravação avançado, decidido a documentar qualquer anomalia em tempo real. A embarcação desliza sobre a superfície tranquila, e você percebe imediatamente o mesmo fenômeno das viagens anteriores. Um brilho metálico difuso se espalha sob a água, formando vagões parcialmente completos, quase como se fossem hologramas submersos. Enquanto mergulha, sente uma força leve, mas insistente, que guia seus movimentos. Não é perigosa, mas tem propósito.
parece conduzi-lo para o ponto exato onde os fragmentos se alinham. Um detalhe excêntrico. Ao se aproximar de um deles, a água ao redor cria pequenos redemoinhos que refletem imagens fugazes de navios antigos e pessoas que você não conhece. No fundo, percebe novamente os trilhos ondulantes, serpenteando sob os destroços. Seguindo-os, encontra um compartimento que parece um vagão completo, mas deformado pelo tempo e pela pressão. Dentro, restos de objetos, pequenos pertences que sugerem passageiros, embora sem sinais de vida recente. Uma sensação estranha percorre sua espinha. Ao tocar o metal, flashes de memórias alheias invadem sua mente. Vozes, risos, comandos de navegação e murmúrios que parecem se misturar com sons do oceano. É desconcertante. Não é apenas registro físico, mas também emocional e temporal. Emergindo, percebe que o brilho metálico se intensifica. Parece reagir a cada gesto seu, como se reconhecesse a curiosidade e a atenção dedicadas. A sensação é, ao mesmo tempo, reconfortante e inquietante. O navio não é apenas testemunha, é participante. Ao retornar à superfície, nota que a neblina ao redor se adensa de forma quase simbólica. Cada onda reflete a luz da lua de maneira incomum, sugerindo que o espaço ao redor não é apenas água e ar, mas um campo de interações desconhecidas. Você sente que está atravessando uma dimensão paralela, onde o tempo se dobra e os objetos do passado se manifestam no presente. Durante a viagem de volta à costa, um detalhe curioso chama a atenção. Algumas pequenas ondas trazem objetos metálicos, restos de tripulações antigas, talvez, ou fragmentos do próprio navio. É um lembrete silencioso de que, mesmo distante, o Zuiyo-Maru continua a interagir com o mundo. Chegando à cidade, sente que algo mudou internamente. Você percebe que não apenas observa o navio, mas faz parte de seu enigma. Cada passo fora do mar traz a lembrança vívida do que está submerso. E você entende que nunca poderá separar totalmente sua percepção da presença do trem fantasma. O mundo cotidiano parece mais frágil agora. Cada reflexo na água, cada som metálico distante, cada sombra inesperada lembra a existência do Zuiyo-Maru. E no fundo, você compreende que está diante de algo que transcende explicações simples. Algo que desafia ciência, mito e lógica. E que provavelmente continuará a existir muito depois que você deixar de procurar respostas. Um último detalhe excêntrico surge ao observar a lua refletida na água. A luz parece contornar os destroços submersos de forma que só você percebe, como se fosse uma assinatura silenciosa do navio, reconhecendo sua presença e esforço de compreender. Na manhã seguinte, a cidade acorda como se nada tivesse acontecido. O tráfego segue seu ritmo, as pessoas caminham apressadas, e você sente uma estranha dissociação entre sua percepção e o mundo ao redor. É como se tivesse atravessado uma fronteira que ninguém mais consegue ver, mas que deixa marcas indeléveis na sua consciência. Decide então analisar novamente todos os registros das expedições anteriores. Cada detalhe, cada vibração metálica capturada, cada reflexo estranho é observado minuciosamente. Você começa a perceber padrões sutis. Os fragmentos submersos não estão apenas aleatoriamente distribuídos. Eles formam um desenho complexo, quase geométrico, que parece se estender para além do campo de visão das câmeras, sugerindo que há uma lógica submersa que desafia qualquer mapa conhecido. Um detalhe curioso chama a atenção. Ao comparar fotos e vídeos de diferentes dias, percebe que o brilho metálico muda de intensidade dependendo da fase da lua. Não é apenas uma questão de iluminação. A energia submersa parece pulsar em sintonia com ciclos naturais, como se estivesse viva e sensível aos ritmos do planeta. Você sente uma mistura de fascínio e desconforto
como se estivesse lidando com algo que é parte de um organismo maior, mas não humano. Para investigar mais, resolve estudar relatos históricos de navios desaparecidos e fenômenos anômalos semelhantes ao redor do mundo. Descobre que, desde o século XIX, há registros de embarcações que surgem e desaparecem sem explicação, muitas vezes acompanhadas de sons metálicos subaquáticos ou luzes fantasmagóricas. O enigma se intensifica. A combinação de memória física, temporal e emocional sugere que esses fenômenos podem estar conectados de maneira ainda desconhecida, talvez formando uma rede invisível de experiências marítimas que transcende o tempo e o espaço. Durante a análise, nota algo inesperado. Uma sequência de sinais captados pelas câmeras subaquáticas parece corresponder a padrões de comunicação rudimentar. São vibrações, mudanças de brilho e movimentos que se repetem com regularidade. A ideia surge com força súbita. O Zuyu Maru pode estar tentando transmitir algo, talvez um aviso, talvez um convite. A ironia se faz presente. Você que buscava apenas observação, agora percebe que está sendo chamado a interpretar códigos que não foram criados para serem decifrados por olhos humanos. A tarefa é fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Decide então preparar uma nova expedição, desta vez com sensores capazes de captar e registrar cada variação, incluindo sons, luminosidade e campos magnéticos. A preparação é meticulosa, quase obsessiva, porque você sabe que esta será a oportunidade de compreender algo mais profundo sobre o navio. No trajeto até o local, percebe que a neblina marítima está mais densa, refletindo a luz da lua de maneira inquietante. Cada onda parece pulsar em sintonia com a vibração metálica que você captou anteriormente. O ar é pesado, carregado de eletricidade, como se o próprio oceano estivesse ciente da sua aproximação. Ao mergulhar, percebe algo novo. Os vagões submersos agora parecem mais completos, quase como se o tempo tivesse se dobrado para permitir que você visse versões que antes estavam ocultas. Um detalhe curioso: dentro de um dos vagões, pequenos objetos pessoais permanecem quase intactos, como se o tempo não tivesse passado para eles. Cada item provoca uma sensação intensa de déjà vu, misturada com a estranha percepção de memórias que não são suas. Seguindo os trilhos submersos, encontra um compartimento maior, que parece servir como núcleo de armazenamento de informações. As paredes refletem luz de forma irregular, emitindo sombras que lembram figuras humanas. Ao se aproximar, sente uma ressonância física, como se o metal estivesse vibrando em sintonia com o seu corpo. Um detalhe excêntrico. Ao tocar o metal, flashes de cenas de diferentes épocas invadem sua mente. Tripulações antigas, tempestades, cerimônias, passageiros que caminham pelos corredores do navio. É impossível distinguir entre realidade e projeção, e você percebe que está experimentando uma forma de memória viva, armazenada no próprio navio. Emergindo, sente uma estranha calma. O Zuyu Maru parece observá-lo, mas sem hostilidade. Cada vibração, cada reflexo metálico, sugere que ele reconhece sua presença, avaliando sua capacidade de compreender seu enigma. O ar ao redor é mais leve, como se a entidade estivesse satisfeito com sua atenção e respeito. Ao retornar à costa, percebe que pequenos fragmentos metálicos ainda flutuam na superfície. Lembranças silenciosas de que o navio continua vivo, mesmo fora do alcance direto dos olhos humanos. Você entende, mais uma vez, que não está apenas observando, está participando de algo que transcende tempo, espaço e lógica. Antes de encerrar o dia, revisa os registros com atenção redobrada. Cada dado, cada som, cada vibração se conecta a uma narrativa maior. A história do Zuyu Maru, que não é apenas de um navio, mas de uma consciência marítima, de memórias que se acumulam e se manifestam para quem se aproxima com curiosidade e respeito. Um último detalhe exótico chama sua atenção.
Algumas ondas refletem luz em padrões que parecem formar uma escrita antiga, quase ilegível. Mas você sente que é uma saudação, um reconhecimento silencioso de que o navio continua ativo e consciente. Ao amanhecer do dia seguinte, você sente uma estranha mistura de ansiedade e antecipação. O Zuiumaru não é apenas um objeto de estudo. Tornou-se um catalisador de sensações, lembranças e perguntas que você não consegue ignorar. As ruas da cidade parecem normais, mas sua mente está em outro lugar, navegando por trilhos submersos e compartimentos metálicos, revisitando flashes de memórias que não são suas, mas que de alguma forma lhe pertencem. Decide revisar todos os registros em busca de padrões temporais mais sutis. Ao fazer isso, percebe que certos eventos, mudanças de luz, movimentos de objetos, variações nas vibrações metálicas, ocorrem em intervalos quase precisos, como se o navio tivesse sua própria rotina, independente das ações humanas. É um tipo de relógio submerso que mede algo além do tempo convencional. Um detalhe curioso chama a atenção. Há evidências de que os eventos coincidem com fenômenos astronômicos específicos. Passagens de cometas, eclipses e alinhamentos planetários parecem sincronizar-se com as manifestações do navio. A ideia de que o Zuiumaru está ligado a ciclos cósmicos é perturbadora, mas faz sentido. Talvez ele funcione como um receptor ou amplificador de energias que ainda não compreendemos. Você então organiza uma expedição noturna com equipamentos sensíveis à luz, som e magnetismo. A travessia pelo mar é silenciosa, exceto pelo som do motor e do vento. O luar se reflete na água de forma quase hipnótica, criando caminhos de luz que parecem conduzir diretamente aos trilhos submersos. Cada onda carrega uma sensação de antecipação, como se o próprio oceano estivesse guiando você. Ao mergulhar, nota que os vagões estão mais nítidos, mais completos. É quase como se o tempo tivesse se dobrado novamente, permitindo que você veja versões de um passado que coexistem com o presente. Pequenos objetos pessoais dentro dos compartimentos provocam sensações de déjà vu, reforçando a ideia de que o navio não apenas armazena memórias físicas, mas também emoções e experiências humanas. Enquanto explora, descobre uma área do navio onde os trilhos se dividem em múltiplas direções, formando um labirinto submerso. Cada caminho parece levar a um fragmento diferente de história, uma narrativa que o navio deseja compartilhar, mas que só pode ser compreendida por quem está disposto a seguir cada pista com atenção e paciência. Um detalhe excêntrico surge. Uma das paredes metálicas reflete imagens de navios de épocas diversas, flutuando como fantasmas no fundo do mar. Alguns parecem reais, outros quase caricaturais, mas todos compartilham uma aura de mistério que desafia explicações racionais. Você decide registrar cada variação de luz e som, criando uma espécie de mapa sensorial do navio. Ao fazer isso, percebe que certas combinações de estímulos provocam reações específicas, pequenas vibrações que percorrem os trilhos, ondulações na água e flashes de imagens submersas. É como se o Zuiumaru estivesse comunicando algo, mas em um código que ainda não foi totalmente decifrado. A ironia é sutil. Você que acreditava estar apenas observando, agora é parte integrante do fenômeno. Cada gesto, cada toque, cada registro altera a manifestação do navio, confirmando que ele é interativo, consciente de quem o observa. Decide então explorar o labirinto submerso, seguindo um caminho que parece levar ao núcleo mais profundo do navio. A sensação de curiosidade é intensa, mas também há uma leve apreensão, a sensação de que você está prestes a cruzar limites desconhecidos. No núcleo, encontra um compartimento diferente de todos os anteriores. As paredes brilham com uma luz metálica suave, pulsante. Objetos antigos flutuam em uma ordem quase ritualística,
sugerindo que o Zuio Maru mantém uma narrativa interna, uma história contada apenas através de objetos, luzes e vibrações. Um detalhe curioso. Dentro desse compartimento, há pequenos cadernos, cuidadosamente preservados, com anotações de tripulantes que parecem datar de décadas diferentes. As palavras são legíveis, mas há trechos que parecem codificados, descrevendo experiências que transcendem o tempo e espaço, como se os autores tivessem percebido algo além da compreensão comum. Enquanto examina os cadernos, sente uma estranha conexão emocional com os autores. Não é apenas empatia. É uma sensação de que você está vivenciando fragmentos de suas vidas, seus medos e suas descobertas. O navio funciona como um condutor de experiências humanas, acumulando e transmitindo memórias de forma quase consciente. Emergindo, percebe que o brilho metálico ao redor do navio se intensifica, como se reconhecesse seu esforço de compreender seu núcleo. Pequenas ondas refletem padrões que lembram escrita antiga ou códigos simbólicos. Você entende que está diante de algo que desafia lógica e ciência. Uma consciência submersa, acumulando e compartilhando experiências humanas. Ao retornar à costa, sente uma calma estranha. O Zuio Maru continua submerso, mas sua presença é tangível. Cada fragmento metálico que flutua na superfície é uma lembrança silenciosa de que o navio está vivo, consciente e observador. Um último detalhe excêntrico antes de encerrar o dia. Algumas luzes da cidade, refletidas na água, parecem se alinhar com os trilhos submersos, sugerindo que o Zuio Maru não está confinado ao oceano, mas possui uma influência sutil sobre o mundo acima da superfície. É uma presença silenciosa e persistente, uma memória viva do que o mar esconde e do que você agora carrega consigo. Ao longo dos dias seguintes, você sente que a linha entre o mundo cotidiano e o universo do Zuio Maru está cada vez mais tênue. Cada vez que olha para o mar, vê não apenas água, mas reflexos metálicos e flashes de imagens submersas que parecem observá-lo de volta. A cidade ao redor continua sua rotina, indiferente à existência do navio, mas você percebe detalhes que antes passavam despercebidos. Padrões de luz na superfície da água, ondulações que seguem ritmos quase musicais, como se o oceano respirasse em sincronia com algo que só você consegue perceber. Um detalhe curioso. Ao revisar novamente os registros históricos, você descobre que o local onde o Zuio Maru foi encontrado já fora palco de desaparecimentos inexplicáveis e relatos de aparições fantasmagóricas. Alguns marinheiros do século XX mencionavam ouvir música subaquática, mas não era música comum. Tons longos, harmonias que lembravam vozes humanas distorcidas. Isso o faz questionar se o navio estaria ligado a um fenômeno maior, talvez uma rede de memórias marítimas que transcende o tempo. Decide então montar uma expedição com sensores ainda mais sensíveis e câmeras de alta definição, determinado a capturar cada nuance do navio. À medida que se aproxima do ponto exato, percebe que a neblina do mar parece ganhar densidade, envolvendo o barco em um véu prateado. É como se o próprio ambiente estivesse ciente de sua presença, aguardando seu próximo movimento. No mergulho, percebe que os vagões submersos emitem pulsos suaves, quase como respiração. As paredes refletem luz de forma irregular, criando sombras que se contorcem em figuras que lembram silhuetas humanas. Um detalhe excêntrico. Pequenas bolhas de ar subindo do fundo formam padrões geométricos que lembram alfabetos desconhecidos, quase como mensagens que o navio deseja transmitir. Explorando mais profundamente, encontra uma área até então inexplorada, onde os trilhos se entrelaçam em padrões complexos. Você percebe que cada trilho conecta-se a diferentes zonas de memória, compartimentos que contêm objetos e registros de épocas distintas, desde tripulações antigas até passageiros que deixaram objetos pessoais, todos preservados de forma quase sobrenatural. Um detalhe curioso.
Entre os objetos, há um relógio de bolso com um ponteiro que se move de maneira independente do tempo real, girando em ciclos próprios. Ao observá-lo, sente uma sensação de déjà vu tão intensa que chega a questionar se já viveu aquelas horas antes, ou se o relógio está de fato alterando sua percepção temporal. Enquanto registra os sons submersos, percebe que certos tons provocam respostas nos objetos metálicos do navio. Cada vibração faz com que os compartimentos emitam reflexos distintos, como se respondessem a estímulos, estabelecendo um padrão de interação quase inteligente. A ironia sutil é que, quanto mais tenta compreender, mais percebe que está participando de um diálogo silencioso, conduzido pelo próprio navio. Decide então explorar os compartimentos mais profundos, onde a luz é escassa e o brilho metálico parece pulsar de forma independente. Dentro de um desses espaços, encontra registros que combinam desenhos geométricos, símbolos e anotações humanas. A mistura de lógica e intuição é fascinante. Parece que o navio armazena experiências não apenas físicas, mas cognitivas, como se fosse uma memória viva que registra percepções humanas e naturais simultaneamente. Um detalhe excêntrico. Algumas anotações descrevem fenômenos astronômicos com precisão inacreditável para a época, sugerindo que os tripulantes antigos tinham algum tipo de percepção ou orientação proporcionada pelo navio. É como se o Zuyu Maru funcionasse como catalisador de habilidades intuitivas e sensoriais, transmitindo informações que vão além do conhecimento humano convencional. Enquanto retorna à superfície, sente uma estranha serenidade misturada com fascínio. Cada pulsação metálica, cada reflexo, cada onda carrega a sensação de que você está apenas no começo de compreender a extensão do fenômeno. O Zuyu Maru não é apenas um navio. É um portal para experiências e memórias que desafiam tempo, espaço e lógica. Ao revisar os registros novamente, percebe que pequenos fragmentos metálicos ainda flutuam na superfície, formando padrões que lembram mapas antigos ou rotas marítimas desconhecidas. É impossível decifrar completamente, mas a sensação de que o navio continua comunicando-se de maneira sutil é inegável. Um último detalhe curioso antes de encerrar a exploração. Algumas ondas refletem luz em padrões que lembram constelações antigas. Você sente que o Zuyu Maru está ligado não apenas ao oceano, mas ao cosmos, transmitindo mensagens em um idioma feito de vibrações, reflexos e memórias. É uma presença silenciosa, complexa e viva, que aguarda pacientemente quem esteja disposto a observar, registrar e compreender sem interromper. A cada visita ao Zuyu Maru, você sente que está entrando em um mundo paralelo, onde tempo, espaço e memória se entrelaçam de formas impossíveis. Hoje, ao se aproximar do ponto de mergulho, percebe que o mar está estranhamente calmo, como se segurasse a respiração. O ar tem um cheiro metálico sutil, misturado à maresia, que provoca uma sensação de expectativa quase elétrica. Um detalhe curioso. Ao observar a superfície, você percebe reflexos que parecem não corresponder à posição do Sol. Pequenas ondulações criam imagens fugazes de estruturas antigas, como faróis, cais e docas que não existem mais, mas que parecem emergir do passado, projetadas pela memória do próprio navio. Enquanto se equipa para mergulhar, sente uma estranha familiaridade com o ambiente, como se tivesse feito isso muitas vezes antes. Cada movimento é meticulosamente sincronizado com os pulsos metálicos que emanam do navio. Você percebe que há um ritmo, uma cadência invisível que guia suas ações sem esforço consciente. Durante o mergulho, encontra um compartimento que nunca havia explorado. As paredes internas são cobertas por inscrições que lembram alfabetos desconhecidos, mas ao observá-las atentamente, percebe padrões matemáticos que desafiam explicações simples.
Cada símbolo parece emitir uma vibração, quase como se fossem notas musicais codificadas em metal. Um detalhe excêntrico. Um pequeno medalhão flutuante dentro do compartimento exibe imagens que mudam conforme você move a cabeça. À primeira vista, parecem retratos de pessoas que não reconhece, mas ao observar mais de perto, percebe que os rostos se transformam, combinando traços de diferentes eras e culturas. A sensação é de que está testemunhando memórias humanas condensadas em um único objeto. Ao avançar pelo labirinto submerso, nota que os trilhos não apenas se bifurcam, mas se entrelaçam, formando padrões quase fractais. A interação de luz e metal cria ilusões de profundidade que confundem a percepção, fazendo você questionar onde termina o espaço físico e começa o campo de memória do navio. É um efeito hipnótico, e por um instante, sente como se estivesse flutuando entre passado e presente simultaneamente. Durante a exploração, um som peculiar chama a atenção. É uma vibração baixa, contínua, que percorre todos os compartimentos. Ao analisar mentalmente, percebe que cada oscilação corresponde a eventos históricos documentados, como se o navio estivesse registrando e repetindo acontecimentos em um ciclo interminável. Decide seguir uma passagem estreita que leva a uma câmara central menor. Lá, encontra uma coleção de diários e cadernos cuidadosamente organizados. Um deles, particularmente antigo, descreve uma viagem em que os tripulantes relataram ver criaturas marítimas gigantescas, nunca documentadas oficialmente. A narrativa é detalhada e vívida, quase impossível de ignorar. Um detalhe curioso. As descrições dessas criaturas incluem comportamentos que lembram interações sociais humanas. Não se trata apenas de observações biológicas, mas de interpretações emocionais, como se os tripulantes tentassem compreender o incompreensível, projetando emoções conhecidas sobre seres desconhecidos. Enquanto examina os registros, percebe que o navio está emitindo pulsos sincronizados com a leitura dos cadernos. Cada palavra que lê parece provocar um sutil movimento metálico, como se os objetos estivessem reagindo à atenção. É uma sensação que mistura espanto e leve ironia. Você, um observador curioso, é agora parte de um sistema consciente que registra e responde ao interesse humano. Você passa horas nesse compartimento, absorvendo cada detalhe, cada símbolo e cada registro. O Zuiyo-Maru, que antes parecia um navio abandonado, revela-se um arquivista de experiências humanas, um receptor de memórias que transcendem tempo, cultura e até mesmo espaço físico. Ao emergir, sente o frescor da brisa marítima misturado à sensação de reverência. Cada onda parece sussurrar fragmentos de histórias. Cada reflexo metálico é uma lembrança suspensa no tempo. A percepção de que o navio está vivo, consciente e paciente, se torna inegável. Um último detalhe excêntrico. Pequenas partículas metálicas flutuando na superfície formam um padrão que lembra constelações antigas. É quase como se o navio estivesse alinhando-se com o cosmos, não apenas com a Terra, transmitindo uma mensagem silenciosa e persistente sobre a conexão entre memória, espaço e tempo. Hoje você decide que é hora de explorar a área mais profunda do Zuiyo-Maru, aquela que sempre pareceu inacessível. Enquanto o barco se aproxima do ponto de mergulho, percebe que a luz do sol penetra a água de forma irregular, criando colunas douradas que se movem com o ritmo das ondas. É como se o próprio oceano estivesse lhe guiando, convidando a adentrar um território que não é apenas físico, mas também temporal e sensorial. Um detalhe curioso: ao observar a superfície, percebe reflexos que se duplicam e se multiplicam, como se houvesse múltiplos navios sobrepostos, cada um em uma época diferente. Essa duplicação cria a sensação de que você está prestes a testemunhar acontecimentos de várias eras ao mesmo tempo. Ao descer, sente a água mudar de temperatura de forma súbita,
cada camada trazendo consigo ecos do passado. Sons abafados percorrem os compartimentos, como vozes distantes murmurando nomes, datas e destinos. Há algo quase ritualístico na sequência desses sons, uma cadência que sugere uma memória coletiva, organizada e persistente. Você chega finalmente à câmara central mais profunda. As paredes, cobertas de metal corroído, refletem luz em padrões hipnotizantes. Dentro encontra um mecanismo desconhecido, uma combinação de engrenagens, espelhos e cristais que emite uma luz pulsante, sincronizada com a sua própria respiração. A sensação é de que o navio está respondendo não apenas aos seus movimentos, mas à sua consciência. Um detalhe excêntrico. No centro do mecanismo há um pequeno cubo flutuante, transparente, dentro do qual imagens de pessoas e lugares se movem como uma vitrine tridimensional de memórias humanas. Ao tocar o cubo, você sente uma onda de familiaridade, como se reconhecesse rostos que jamais conheceu e a estranha impressão de que essas memórias estavam esperando por você. Enquanto explora mais profundamente, percebe que o chão metálico pulsa sob seus pés. Cada passo gera uma resposta vibratória que parece dialogar com os símbolos e inscrições nas paredes. Um padrão começa a emergir. Uma narrativa que une eventos históricos, lendas marítimas e fenômenos inexplicáveis, tudo codificado em metal, luz e som. Você percebe que o Zuio Maru não é apenas um arquivo de memórias, mas um condutor de experiências, um dispositivo que permite vivenciar fragmentos de vidas passadas. É impossível não se sentir parte de algo maior, uma corrente de consciência que atravessa gerações e continentes. Um detalhe curioso: ao examinar novamente o cubo, nota que certas imagens se repetem, mas em contextos diferentes, sugerindo que o navio não apenas armazena memórias, mas reorganiza e interpreta eventos conforme a atenção de quem explora. É uma inteligência sutil, quase artística, que transforma o passado em uma experiência sensorial. Enquanto registra tudo, sente uma leve ironia. Você, que chegou com curiosidade e cautela, agora se tornou um participante ativo de uma narrativa maior. O navio parece brincar com sua percepção, mostrando e ocultando detalhes, testando sua paciência e percepção, como se a própria história fosse uma entidade viva. Após horas de exploração, decide emergir lentamente. A luz do dia parece mais intensa, mas o mundo exterior parece o mesmo, quase indiferente à experiência que você acabou de viver. No entanto, você percebe pequenas alterações, padrões nas ondas, reflexos metálicos persistentes e a sensação contínua de que o Zuio Maru observa, aguarda e continua comunicando-se. Um último detalhe excêntrico. Ao se afastar, percebe que os fragmentos metálicos na superfície da água formam uma linha contínua que se estende até o horizonte, quase como se fosse um convite silencioso para retornar. A sensação de que a aventura não terminou permanece, mas há também um conforto estranho em saber que o navio continuará lá, preservando memórias, enigmas e experiências para quem tiver coragem de buscar. Agora que você emergiu do Zuio Maru e deixou suas profundezas para trás, sinta o ritmo do mundo ao seu redor desacelerar. O vento sopra suavemente, acariciando seu rosto com delicadeza, e cada respiração parece mais profunda, mais consciente. Não há pressa. Não há necessidade de apressar os pensamentos. Apenas permita que o ar entre e saia, que cada onda do mar sussurre histórias antigas, que cada reflexo de luz seja um lembrete de que você está seguro. O navio, com seus enigmas e memórias, permanece no fundo, quieto e paciente, como um guardião das histórias que não precisam ser apressadas. Você não precisa compreender tudo, nem registrar cada detalhe. A beleza na incerteza, na lembrança de que alguns mistérios podem ser apreciados sem a necessidade de solução imediata.
Permita-se contemplar isso, sentir a serenidade que vem da aceitação de que nem tudo precisa ser decifrado. Imagine agora que a superfície da água brilha com um dourado suave, refletindo o sol em cores tranquilas. Cada onda que toca a margem é como uma massagem suave à mente, lavando qualquer tensão ou inquietação. Você pode ouvir o canto distante das gaivotas, o sussurro do vento nas velas, os passos suaves de quem caminha sem pressa. Tudo isso cria uma sensação de aconchego, um lembrete de que, embora os mistérios existam, você está seguro em seu espaço, cercado por calma e tranquilidade. Enquanto sente o corpo relaxar, permita que cada músculo se solte lentamente. Seus ombros caem, suas mãos repousam, e cada batida do coração se harmoniza com o ritmo do ambiente. Imagine-se sentado ou deitado à beira do mar, observando as pequenas ondulações, deixando que a mente vagueie, mas sem esforço, apenas absorvendo a quietude que o cerca. É um momento de pura presença, de reconexão com você mesmo e com o mundo silencioso ao seu redor. Agora, visualize uma luz suave cobrindo o horizonte, aquecendo a pele e acalmando os sentidos. Cada memória, cada imagem do Zuio Maru permanece dentro de você como um tesouro guardado, mas não pesa. Elas são parte de uma narrativa maior e você pode observá-las com carinho e curiosidade, sem pressa, sem necessidade de ação. Respire fundo mais uma vez e sinta o conforto dessa continuidade, o fluxo de histórias que não se encerram, apenas descansam até serem revisitadas. Permita-se um último momento de silêncio. Escute o ritmo natural ao seu redor, o mar, o vento, o canto distante das aves. E sinta que cada som é uma nota de harmonia que fortalece a sensação de segurança. Você está aqui, presente, protegido, com a mente e o corpo relaxados. O mundo, com todos os seus enigmas, continua lá fora, mas neste instante você tem apenas a paz, a leveza e a certeza de que pode retornar a qualquer momento para explorar, sonhar ou simplesmente observar. Sinta agora que cada inspiração traz calma e cada expiração leva embora qualquer tensão restante. Você está envolto em serenidade, protegido pelas memórias silenciosas do Zuio Maru, mas seguro em seu próprio espaço. O dia pode continuar, as aventuras podem esperar. Por enquanto, apenas esteja. Respire fundo mais uma vez. Sinta a suavidade do ar ao redor. E permita-se descansar completamente, sabendo que está em segurança, acolhido pelo presente e pelo mistério que agora se torna uma companhia tranquila.